Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Muito bom vê-los, conhecê-los. A gente sempre fica brincando lá, como disse lá o pastor Wagner, no grupo, a gente brinca, extravasa. Fabiana, você é uma guerreira, viu? Deus te dê muita graça. Maria também. Eu vou falar uma coisa. Quero te falar uma coisa. Eu fui ontem conhecer Ibirité. Tem Natália, é verdade, perdão mesmo. É a cabeça aqui que... a idade vai chegando, a gente vai ficando meio assim, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Ontem eu estive visitando Ibirité. Por falar nisso, eu tenho sido ricamente abençoado por vocês. Louvo a Deus pelo serviço dedicado, pela acolhida. Eu vou dizer uma coisa. A culinária mineira é uma das melhores do Brasil mesmo, tá? Eu não sou baiano, eu moro na Bahia desde 95. Sou paranaense. E o tempero realmente é forte. Eu levei um tempo para me acostumar. Mas a culinária mineira, vou falar uma coisa. Você tem que tirar o chapéu. Vou falar até para minha esposa, mostrei um vídeo. Quando o pastor Wagner foi me pegar no aeroporto, gravei um vídeo e falei, amor, se eu voltar rolando para Bahia, a culpa é desse homem aqui, ó. A culpa é desse homem. Então, assim, estivemos lá em Ibirité ontem. Já conheci um pouco lá na Ribeiro de Abreu, né, que hoje à noite nós estaremos lá. E vou te falar uma coisa, Ibirité, viu? Venda Nova é mais longe, rapaz. Venda Nova é mais longe. Eu chego primeiro na Bahia do que chegar na Venda Nova. Estou te falando uma coisa. Mas, meus irmãos, e tem sido um grande prazer estar com vocês. Eu posso dizer, Minas Gerais, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Eu fui incumbido aqui pelo pastor Wagner de trazer uma palavra para vocês a respeito do tema salvação para a glória de Deus. E nós temos aqui esse tema em alusão à reforma protestante, que hoje nós temos a reforma, celebramos esse grande feito de Deus na história da igreja, e que tem a ver também com os 5 solas, né? Sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, solo Christus, soli Deo o glória, somente a Deus a glória, e a nossa salvação é para a glória de Deus. Então, quero convidá-los já inicialmente a abrir as suas Bíblias. Em Romanos 11, capítulo 11, verso 36. Pronto, é a partir do verso 30, meus irmãos. Verso 30. Então, diga aí. Assim, vocês foram rebeldes contra Deus. Porém, quando os judeus recusaram os seus dons, Deus se tornou misericordioso para com vocês em lugar deles. E agora os judeus é que são os rebeldes, porém algum dia eles também participarão da misericórdia que Deus tem tido para com vocês. Porque Deus abandonou todos eles no pecado, para que ele pudesse ter misericórdia para com todos igualmente. Que Deus maravilhoso nós temos! Como são grandiosos sua sabedoria, seu conhecimento e suas riquezas! Como é impossível a nós compreendermos suas decisões e seus métodos! Quem é, dentre nós, que pode conhecer a mente do Senhor? Quem é que sabe o suficiente para ser seu conselheiro e guia? E quem jamais poderia oferecer ao Senhor o bastante para persuadi-lo a agir? Todas as coisas vêm unicamente e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A Ele seja glória para todos sempre. Nós temos nessa versão mais comum, mais tradicional, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. O significado bíblico de salvação é amplo. E na forma mais simples, o verbo salvar significa resgatar de uma situação perigosa ou ameaçadora. A gente costuma dizer muitas vezes, né? Foi salvo pelo gongo, nos últimos segundos de um acontecimento iminente e muitas vezes que traz algum risco ou algum problema. Quando Israel escapa da derrota nas mãos de seus inimigos, ele se diz salvo. Quando as pessoas se recuperam de uma doença com risco de vida, elas experimentam salvação. Quando a colheita é resgatada de uma praga ou seca, o resultado é salvação. Então nós usamos a palavra salvação de uma maneira similar. Disse que um boxeador foi salvo pelo gongo se o round termina antes do árbitro iniciar a contagem. Salvação significa ser resgatado de alguma calamidade. No entanto,
A Bíblia usa o termo salvação em um sentido específico para se referir à nossa redenção definitiva do pecado e à reconciliação com Deus. Então, nesse sentido, a salvação é da calamidade final, qual seja o juízo de Deus. A salvação final, ela é Cristo nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1:10. E é comum, muito no conhecimento popular, de que talvez nós, quando somos salvos, ou quando nós urgimos com as pessoas para que elas sejam salvas, elas pensam que vão ser salvas do diabo, lá no inferno, com capeta, com tridente, espetando, né, as pessoas. Mas na realidade não é isso. Claro que em certo sentido a Bíblia coloca vários termos para salvação, que nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos do diabo, mas em última instância, em primeiro lugar, nós fomos salvos do próprio Deus. Do próprio Deus, da face da justiça de Deus. Paul Washer, num livro falando sobre o que é o Evangelho, ele fala que o inferno não é a ausência de Deus, mas é a presença de Deus, só que na presença de um Deus justo, santo e que pune o pecador. Então nós fomos salvos da ira do próprio Deus. A Bíblia anuncia claramente, então, que haverá um dia de julgamento, em que todos os seres humanos serão responsabilizados diante do tribunal de Deus. Para muitos, esse dia do Senhor será um dia de trevas, um dia de luz. Esse será o dia em que Deus vai derramar a sua ira contra os ímpios e impenitentes. Uma referência muito grande que nós temos em muitos salmos chamados de orações imprecatórias, em que você vê o justo orando e dizendo: Senhor, dá-lhes a sua paga, retribui o seu mal. Isso, de uma certa forma, aponta para a justiça que Deus irá executar sobre todos aqueles que não confiaram em seu nome e não confiaram na sua própria justiça, mas sim confiaram e se entregaram à sua justiça própria, não à justiça de Deus. Esse será o dia em que Deus vai derramar a sua ira contra esses ímpios e impenitentes. Será o holocausto final, a hora mais escura, a pior calamidade da história humana. Ser liberto da ira de Deus, como muito certamente virá sobre o mundo, é a salvação definitiva. Esta é a operação de resgate que Cristo executa para o seu povo como seu Salvador. Em que a soberania de Deus na salvação dos homens, então, implica? Ou ainda, como Deus pode reivindicar os méritos e a glória de sua salvação? Deixa eu me perguntar novamente, em que a soberania de Deus na salvação dos homens implica? Ou como Deus pode reivindicar os e a glória de sua salvação? Em resposta a essa questão, o pregador puritano do século XVIII, Jonathan Edwards, disse o seguinte: implica que Deus pode conceder a salvação a qualquer um dos filhos dos homens, ou recusá-la, sem qualquer prejuízo para a glória de qualquer um de seus atributos, exceto quando ele tem de se agradado de declarar que ele vai ou não conceder a salvação. Deus pode ter misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. Pode ter misericórdia do maior dos pecadores, se ele quiser, e a glória de nenhum de seus atributos será minimamente manchada. Tal é a suficiência da satisfação e da justiça de Cristo, que nenhum dos atributos divinos se interpõe no caminho de salvação de qualquer um dos seus atributos, e nem se interpõe no caminho de salvação de qualquer um deles. Tendo dito isto, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Por que a salvação é para a glória de Deus? Por que isso? Quando nós lemos um dos versos áureos da salvação, Efésios capítulo 2, verso 8 a 9, diz que o homem não pode reivindicar a si os méritos da salvação e a glória da salvação. Diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém diga: ah, consegui, estou aqui, fui eu. Por que isso? Porque a salvação é para a glória de Deus. Porque somente a Deus pertence a glória na salvação.
Para responder essas perguntas, sobre alguns fundamentos bíblicos e com base nesse texto de Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Primeiro eu quero começar colocando algo muito explícito. Qual é o objetivo final do homem? Esse é o nosso primeiro ponto. Qual é o objetivo final do homem? Pergunta do catecismo puritano: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Ou seja, o objetivo da criação do homem é ter prazer em Deus eternamente. Em que todas as coisas e todos os prazeres do mundo que possam existir são nada diante do prazer de estar diante do Senhor e na sua presença e contemplar, como diz o salmista, a beleza da sua santidade. Este é o nosso fundamento e a razão da existência da nossa vida: viver para a glória de Deus. Ou, como diz um cântico muito conhecido, não sei se vocês conhecem aqui, é bem possível, pois para te adorar foi que eu nasci. Essa deve ser a sua tarefa principal e essa deve ser a sua principal missão em tudo que você fizer ou fará em sua vida, que seja glorificar a Deus, exaltar, magnificar, elevar o mais alto possível do caráter, a bondade, o amor, a soberania, a providência, a provisão, todos os atributos de Deus, de maneira que quando todos vejam quem é Deus, como Ele é, através da sua vida. Somente para Deus a glória e unicamente para Ele. E a igreja existe para essa demonstração desse valor, o valor que Deus tem para nós. Não é a respeito de nós, não é a respeito que nós buscamos ter, mas sim exclusivamente Ele. Sua paixão pela supremacia de Deus, meu irmão e irmã, em todas as coisas deve ser baseada, sem dúvidas e inequivocadamente, na paixão de Deus. Preste bem atenção nisso. A sua paixão pela supremacia de Deus tem que estar fundamentada, alicerçada no conceito de que Deus ama a Deus. Entendeu? A maior paixão de Deus é o próprio Deus. Curiosamente, o contrário é do que dizem: você é o centro do coração de Deus. Não é isso. Que disseram por aí: Deus ama. A primeira coisa do universo que Deus ama é a Ele mesmo. Parece ser uma coisa muito narcisista, não é? Mas se você olha Romanos 11:36, não vai soar da mesma forma se você parar para pensar um pouquinho? Eu sei que eu plantei uma semente de... onde é que ele vai com isso, né? Mas vamos lá, é para isso mesmo. Vamos lá. Sua paixão e supremacia de Deus em todas as coisas é baseada, então, na paixão de Deus pela supremacia de Deus em todas as coisas. Se você quer que Deus seja supremo em sua vida, você tem que ver, você tem que crer, e você tem que crer e amar a verdade de que Deus é supremo na vida de Deus. John Piper diz que o fundamento para nós alegrarmos e buscarmos a glória de Deus é entendermos que Deus valoriza a Ele mesmo mais do que qualquer coisa. Então você precisa ver e crer que o maior tesouro de Deus é Deus. Que Ele valoriza a si mesmo mais do que valoriza qualquer coisa no mundo. E nós não podemos negar a Deus o maior prazer do universo, a saber, o louvor a Deus. Ele diz: a minha glória eu não dou a ninguém. A minha glória eu não dou a ninguém. John Piper continua citando a primeira pergunta do catecismo, e de forma proposital ele altera, em que o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Ele diz que o fim principal de Deus é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. E ele faz isso propositadamente para nos ensinar isso. Ele explica a razão. E qual seja? Se Deus tem paixão pela sua glória, nós também devemos ter a mesma paixão pela glória de Deus.
Porque não há nada mais importante do que a pessoa de Deus em todo o universo criado. Isso é muito desafiador porque nós vivemos num mundo extremamente antropocêntrico, egocêntrico. Compreender e aceitar a ideia de que Deus está interessado mais em si mesmo do que em nós pode fazer que, né, os aqui da nossa cabeça entre em confusão. Mas ouvir que Deus ama a si mesmo muito mais do que Ele ama a você, e nisso repousa a única esperança de que Ele possa amar você, porque a única esperança de que Deus pode amar você é porque Ele ama a si mesmo. Isso tem que repousar a sua esperança. Se Deus ama a si mesmo, então Ele me ama, porque nós somos indignos do seu amor. Nós não merecemos a sua graça. Graça, charis no grego, favor não merecido. Não é uma frase que nós costumamos essas classes de hebreus. Deus ama. Deus está mais interessado em si mesmo. Que você tem que ter mais paixão pela Deus, em Deus. Mas quando nós observamos toda a teologia bíblica, Gênesis, Apocalipse, nós percebemos que Deus faz tudo visando sua própria glória. E de forma alguma ele poderia ser considerado narcisista. De forma alguma ele poderia ser considerado egoísta. Porque a sua glória tem a ver com o seu caráter. E o seu caráter está em perfeita harmonia com todos os outros aspectos de si mesmos. De forma que nenhum dos aspectos do seu caráter se contradizem. Deus é amor, Deus é justo, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é onisciente, Deus é onipresente, onipotente, mas Deus é juiz, é justo, é um Deus que se ira todos os dias. Nenhum desses aspectos dos seus atributos se chocam, e ele não pode ser considerado narcisista e nem egoísta. Não sei se vocês conhecem a história de Narciso. Narciso é o famoso, conhecido na história, de que ele era muito bonito, tinha feições que todos, quando passavam, notavam a sua beleza. Nós poderíamos chamar que hoje era o cara bombado, malhado. E ele gostava tanto da sua própria imagem que, ao se debruçar sobre um lago para ficar refletindo a sua imagem e ao ficar observando a si mesmo, ele tropeça, cai e morre afogado. Essa é a história de Narciso. Então, respondendo duas perguntas iniciais: por que a salvação é para a glória de Deus e por que somente a Deus pertence a glória? Podemos perceber, então, que não há glória e não há glorificação de Deus e a alegria do homem em Deus, enquanto o homem não entender que Deus ama a si mesmo mais do que ele ama o próprio homem. E nisso repousa a única esperança de que ele possa amar o homem, indigno do jeito que ele é. Você não vai encontrar prazer em Deus, satisfação em Deus e alegria na sua vida, sentido e propósito na sua vida, até que você entenda que Deus ama a si mesmo. E isso repousa a sua esperança de que o fato de que Ele ama a si mesmo é a razão para que Ele possa amar você. Deus não pode colocar nada acima disso, porque se Deus colocasse algo acima disso, Deus seria idólatra. A idolatria consiste em colocar coisas acima de Deus. E ele não coloca nada acima de si mesmo. Ele sabe que é o centro e o que há de mais importante no universo. Então, dessa forma, Deus está empenhado em tudo para que o seu nome seja glorificado para sempre. Tudo no universo coopera unicamente para a glória de Deus. Por isso, soli Deo glória. Somente a Deus a glória. E este tem que ser o seu fundamento. Esse tem que ser o nosso propósito, porque esse é o propósito de Deus, fazer tudo para o louvor da sua glória. Percebem isso? Então, qual é
o objetivo do homem é entender que é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Mas o homem só encontrará razão para isso quando perceber que Deus está mais interessado em glorificar a si mesmo. E o homem busca a glória de Deus porque tem prazer na glória de Deus, porque Deus se preocupa e tem prazer com a sua própria glória. Segundo, nós fomos salvos para a glória. Efésios 1:12 diz que o propósito de Deus em nos salvar é que o louvássemos e dessemos glória a Ele por ter realizado grandes coisas por nós que temos esperança em Cristo. Deus nos escolheu para que o louvássemos e dessemos glória por Ele ter realizado grandes coisas por nós, aqueles que têm esperança em Cristo. Então, por que Deus escolhe, ou por que Deus escolheu? Por que isto? Para que a sua glória e graça possam ser louvadas e magnificadas. A sua salvação é para glorificar a Deus, e esta é a vontade dele para cada salva ou daqueles que salvou. Que eles encontrem prazer e alegria no próprio Deus. E o propósito de Deus é que você tenha prazer e alegria em Deus. A sua eleição é para glorificar a Deus. Sua salvação é para glorificar a Deus. Sua regeneração é para glorificar a Deus. Sua justificação é para glorificar a Deus. Sua santificação é glorificação de Deus. E um dia a sua consumação, glorificação será para a glória de Deus. Primeiro você foi criado para a glória. Isaías 43, do 6 a 7, assim diz o Senhor: Eu trarei os meus filhos e filhas de volta a Israel, dos lugares mais distantes da terra. Todos os que confiam em mim como Deus, como seu Deus, virão. Todos os que confiam em mim como seu Deus virão. Todos aqueles que eu criei e preparei para a minha glória. Então Deus nos criou para a sua glória, para que Ele fosse glorificado. Segundo, Deus resgatou o seu povo de Israel do Egito para a sua glória. Salmo 106, do 7 a 8, diz: Nossos pais não deram valor aos grandes milagres que tu fizeste no Egito. Bem depressa eles se esqueceram do teu imenso amor. Isso é interessante, né? Bem depressa. Como nós somos rápidos. Flash perde, nu. Bem depressa se esqueceram do seu imenso amor, tantas vezes demonstrado junto ao Mar Vermelho, se revoltaram contra ti. Assim mesmo, tu, ó Deus, salvaste a Israel. Para quê? Observe o final. Proteger a honra do teu nome e mostrar a todo mundo o teu poder. Em outras palavras, Deus dividiu o Mar Vermelho, salvou o povo no Egito, e ele fizesse notório o seu poder, a sua fama se espalhou até Jericó, salvou uma prostituta, de maneira que quando os israelitas chegaram lá, eles estavam prontos para soprar as trombetas. Ela já tinha nascido de novo, aquela prostituta, quando eles chegaram lá, porque ela disse: ouvimos o seu nome e o seu renome. E essa mulher e toda a sua família creram em um Deus teocêntrico e escaparam da destruição. Porque quando o povo de Jericó soube, olha, um povo foi salvo pelo seu Deus dos egípcios, atravessou o Mar Vermelho, foi sustentado no deserto, e está chegando aqui essa mulher, esse Deus, ela creu e foi salva. Por que Deus fez o que fez? Por amor do seu nome. E porque amava o próprio nome, Deus libertou o povo do Egito. As motivações de Deus não são meramente centradas na figura humana, mas são centradas na glorificação do seu próprio nome. O centro do coração de Deus é o próprio Deus. Fica claro que a libertação do Egito não se deu simplesmente pelo amor de Deus ao povo de Israel, mas faz parte também, é claro, Deus ama o seu povo. Mas principalmente pelo amor de Deus ao seu próprio nome e por sua própria glória. Terceiro, então já temos, Deus nos salvou para a sua glória, fomos criados para a sua glória, Deus resgatou o seu povo do Egito para a sua glória,
E terceiro, Deus teve misericórdia do seu povo no deserto para a sua glória. Deus poupou Israel no deserto diversas vezes depois da travessia. A casa de Israel, diz Ezequiel 14, a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto. E continua, mais uma vez tive motivos suficientes para lançar sobre eles a minha ira e acabar com Israel ali mesmo no meio do deserto. Mas novamente, para proteger a honra do meu nome da zombaria dos povos que tinham visto libertar Israel do Egito, não destruí o povo, senão as outras nações diriam, ele, Deus, não foi capaz de cuidar dos israelitas e por isso os destruiu. Percebe como isso tem implicação séria? Como isso é profundo, pesado? De modo que quando Deus disciplinou o povo e os levou cativo para a Babilônia e depois para a Síria, Deus estava protegendo o seu próprio nome. Em todas as coisas, é por isso que Romanos 8, 28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Por quê? Todas as coisas têm que cooperar, é uma conspiração bendita para o nosso próprio bem, mas por causa da glória do nome. Então percebe? Veja até onde nós estamos caminhando. Tudo tem a ver com a glória de Deus. Os israelitas foram salvos, foram libertos da escravidão por causa da glória do nome do Senhor, foram escolhidos por causa da glória do Senhor, foram salvos no deserto e poupados no deserto por causa da glória do seu nome. Jesus veio e morreu para a glória de Deus. Por último, por que Jesus veio ao mundo? Imediatamente talvez você cite lá João 3,16, porque Deus amou o mundo. Vamos lá? Está errado? Não. Não está errado. Mas qual era o propósito de Jesus? Na vida e no ministério de Jesus, a glória é a razão de tudo. Por exemplo, João 7,18. Todo aquele que apresenta as suas próprias ideias, procurando aplauso para... Porém, todo que procura honrar aquele que o enviou, é uma pessoa correta e verdadeira. E Jesus continua. João 17,4. Eu glorifiquei o Senhor sobre a terra, completando a obra que me mandou fazer. Jesus disse isso na oração. Eu completei a obra que o Senhor me mandou. Glorifiquei o seu nome dessa forma. O desejo que consumia Jesus era o... Esse era o único propósito da vida de Jesus. Somente a Deus a glória. O desejo que consumia Jesus era o desejo de glorificação do Pai. Mas não só a vida de Jesus, como ele viveu, mas também a sua morte foi para a glória do seu nome. Em João 12, 27 e 28, Jesus tem aqui um momento em que pensa em tentar sair do Calvário, mas ele diz, agora minha alma está muito perturbada, deverei orar dizendo, Pai, salva-me daquilo que está por vir, mas essa é a própria razão pelo qual eu vim. Ó Pai, o Senhor pode glorificar e honrar o seu nome. Então uma voz do céu falou, dizendo, eu já fiz isso e o farei outra vez. Deus dizendo para Jesus, eu já glorifiquei o meu nome e vou glorificar de novo. Jesus consegue passar por uma situação de aflição na cruz e ser separado de Deus, de levar a ira do Deus vivo sobre si, fora o período da dor física, porque ele estava interessado em dar a glória ao nome de Deus. Jesus estava sofrendo, é óbvio. Ele simplesmente nos viu como objeto de salvação. Não é que ele nos viu simplesmente como objeto de salvação. Claro que isso está incluído. Mas o que temos textualmente nesse João é que Cristo está preocupado acima de qualquer coisa em glorificar o nome de Deus. Não importa o que acontecesse com ele. Todo o resto que está abaixo disso vem como meio. Todas as coisas que aconteceu com ele cooperaram
para a glória de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento e a imensidão de pecados que não foram punidos, quando nós vemos, por exemplo, que Davi foi livre do pecado de adultério e assassinato, pode ser que nós nos questionamos, como Paulo fez na carta aos Romanos, como que Deus pode ser Deus e fazer isso? Como é que Deus pode ser santo e deixar o ímpio impune? Como é que tu pode ser reto e fazer isso? Como é que tu pode ser digno de adoração e fazer uma coisa dessa? Então nós olhamos para onde? Para a cruz. A cruz é a solução para um problema teológico. Como Deus pode ser Deus e perdoar pecados? Jesus veio para vindicar a Deus pela salvação de pessoas como eu e você. Coisa grandemente e gloriosamente teocêntrica. Quarto ponto, a segunda vinda de Jesus é para que Deus receba a glória. Por que Jesus voltará? O que fazer quando ele para que você esteja pronto e o faça. Em 2 Tessalonicenses 1, 8 a 10 está escrito: dispensando vingança como retribuição, castigando aqueles que não conhecem a Deus e os que se recusam a obedecer às boas notícias do nosso Senhor Jesus, falando sobre os ímpios. Eles sofrerão o castigo da destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e da glória do seu poder. Isso acontecerá naquele dia em que ele vier para ser glorificado em seu santo povo. Percebem isso? Ele virá para ser glorificado em seu santo povo e admirado por todos os que creram. E vocês estarão entre eles, porque creram na mensagem que pregamos a vocês. Jesus não está simplesmente voltando para nos dar salvação, mas também para receber a glória do seu nome por ter morrido na cruz em nosso lugar. Nossa salvação final será um grande ato, uma grande apoteose da glória ao nome de Deus. O apóstolo repete isso em Apocalipse nas seguintes palavras: e a cidade não precisa do sol ou da lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus ilumina a cidade e o Cordeiro é a sua lâmpada. Para onde olharmos, nós veremos o brilho da glória de Deus iluminando a cidade santa. Quando Isaías vê Uzias morto, temos um vislumbre da glória de Deus. Os querubins estavam por cima dele e os serafins dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Culmina para esse fim objetivo, a glória de Deus. Tudo que aconteceu e tudo que acontece e está acontecendo e acontecendo revela a glória de Deus para que os homens possam vê-la e louvá-la, engrandecer o seu nome. Por isso que João diz no Apocalipse que todo olho verá e todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Nisso será cumprida a profecia de Abacuque 14. Vai chegar um dia em que toda a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Jesus está vindo para ser glorificado em seu povo e para ser admirado. E se você não começar isso agora na sua vida, você não será capaz de fazê-lo quando ele voltar. Deixe-me concluir e caminhar para o final para algumas aplicações. Se você já leu ou assistiu as Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, especialmente o segundo filme, o chamado Príncipe Caspian, há uma cena muito tocante quando Lúcia encontra-se com Aslan e ele parece muito maior para ela. E o diálogo é assim: Aslan, como você está grande? E ele responde: é porque você está mais crescida, meu bem. E ela responde: e você não? Ele diz: eu não. Mas à medida que você for crescendo,
eu parecerei maior aos seus olhos. Então, a pergunta que eu quero compartilhar nessa conclusão: quanto você tem crescido na compreensão e na aceitação de que Deus está mais interessado na sua própria glória do que nos seus interesses? Quando as coisas saem do trilho, é a glória de Deus que você está mais interessado? Quando as coisas parecem não caminhar muito bem, você está mais interessado com a sua própria glória ou com a glória dele? O propósito de Deus na salvação é a glorificação dele mesmo. E você precisa crescer nessa compreensão e nessa aceitação. O propósito de Deus é Deus. Seu propósito é glorificar o seu próprio nome. Somente a Deus pertence a glória e unicamente para Ele. Este é o fim principal da nossa existência, a glória de Deus. Glorificar a Deus é tão somente reconhecer e atribuir a Ele todas as perfeições dele. Porque somente na pessoa dele nós temos o nosso gozo, a nossa alegria, o nosso júbilo, o nosso prazer, o nosso contentamento, a nossa satisfação, o nosso sentido de existência e propósito. Somente para Deus a glória e unicamente para Ele, porque Ele é a fonte, porque dele. Somente a Deus a glória porque Ele é o mantenedor, por meio dele. Somente a Deus a glória porque Ele é o alvo, a Ele são todas as coisas. Sendo assim, a vida dentro da comunidade dos santos e fora, espalhados nesse mundo, vem dele. Todas as coisas apontam para ele. Nossa vida tem que apontar para ele. Porque se obtermos dele o que necessitamos, e se obtemos para sermos mantidos, se obtemos dele tudo com o fim, é para que para ele sejam todas as coisas. Nosso objetivo principal. E o objetivo principal do Senhor é Ele, não o homem ou qualquer outra criatura. Disse: minha glória não darei a ninguém. Então só encontramos prazer, alegria, propósito em Deus quando compreendemos que Deus ama a si mesmo mais do que a nós. E nisso repousa a nossa única esperança de que Ele possa nos amar, indigno do jeito que nós somos. Se Deus ama você, o que Ele deve te dar? Pense bem. Aquela pergunta interessante. Me dá R$2. Se Deus ama, o que Ele deve te dar? A resposta é Ele mesmo. Por isso, o fim de todo ser humano é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O seu trabalho, o seu serviço na igreja, o cuidado com seus filhos, com seu que você ouve, devem ser um altar de adoração àquele que merece toda honra e glória, pois quer comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Eu concluo encerrando com mais algumas aplicaçõezinhas, e vamos aplicar aqui até meia-noite. Brincando. Você tem buscado sua alegria em Deus? Em seu louvor? Em todas as áreas da sua vida, mesmo nos momentos mais difíceis de dor, de tristeza, de adversidades, como aconteceu com Jesus? Quando você tem anseios por ser visto e reconhecido, você está abandonando o soli deo glória. Quando quer que as pessoas deem retorno ao que você faz, ou quando quer que as pessoas batam palmas e aplaudam o seu serviço na igreja ou em qualquer outro lugar, o cuidado com as outras pessoas, você está abandonando o soli deo glória. Enquanto os ímpios dizem carpe diem, aproveite o dia, o cristão deve dizer coram Deo. O
unicamente para Deus, na presença de Deus. Quando você faz tudo diante de Deus, tendo Ele como referência em todas as coisas, recebendo o presente dEle, devolvendo a Ele tudo em louvor, a tudo que Ele te dá, tudo que Ele te faz, você não está glorificando o nome de Deus, não está tendo a glória de seu nome como centro de tudo. Se tudo que você faz diante de Deus, você está focado em si mesmo, Deus não está sendo o centro disso. Por isso que o objetivo de toda a história humana é a glória de Deus. Nós vivemos nesse grande palco onde Deus está sendo glorificado. Há um sentido de propósito, um sentido de sentido, um sentido para a vida. Ela existe para a glorificação do nome de Deus. E isso nos ajuda nas nossas escolhas. Como isso glorifica a Deus? Como essa decisão minha honra o nome de Deus? Como esse conflito no meu relacionamento tem Deus? Como tratar esse problema para que Deus seja glorificado? Como os problemas que nós estamos enfrentando no meio da comunidade têm trazido para a glória de Deus? Como essa situação do país glorifica o nome de Deus? Como as minhas reações às circunstâncias glorificam o nome de Deus? Isso nos ajuda nas nossas escolhas, pois sempre nós tomaremos decisões, aquelas em que achar que Deus será mais glorificado. Isso nos dá senso de propósito. A salvação é do Senhor. A salvação não é iniciativa humana. Os seres humanos não podem se salvar. A salvação é uma obra divina que é realizada e aplicada por Deus. Nós somos salvos pelo Senhor, porque fomos salvos do Senhor. Esse é o significado da vida, do universo, de tudo. Só lhe deu glória, porque dele, por ele e para ele seja glória. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai, e seja toda a eternidade Tu és Deus, e não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus e Senhor, a quem nossas vidas, tudo que temos e somos, nós te amamos, nós te bendizemos. Cumpra o Teu propósito em glorificar. Que o nosso prazer, essa alegria, as nossas razões, motivos, propósitos, intenções, ó Deus, sejam contudo no foco de que a Ti pertence a glória para sempre. Que nós aprendamos a nos deleitar e busquemos crescer nessa compreensão, nesse entendimento de que o Senhor está interessado em glória, e busquemos ter prazer nisso, porque somente a Ti sejam os nossos talentos, sejam as nossas famílias, seja o nosso trabalho, porque tudo que temos e somos vem das Tuas mãos, para que volte para Ti mesmo, sustentador, criador, mantenedor, provedor, Senhor, Deus amoroso, gracioso, cheio de graça e misericórdia, para a Tua glória. Em Cristo Jesus oramos. Amém. É meu sonho.
sentimento.